Olá galera, estou começando mais um vídeo e hoje vou começar com cálculo. Sim, cálculo. Umas coisas que uns odeiam e outros amam. Mas vamos lá. Bem, eu estou no quinto período de arquitetura do meu curso e está tendo aula de sistemas estruturais, ou seja, cálculo, física pura. Então, eu quero dar uma explicada rápida sobre o assunto que está em questão agora, que é cargas distribuídas, cargas concentradas. O próximo vai ser cargas distribuídas. Mas vamos lá. Primeiro, o que é carga concentrada? Bem, isso aqui seria uma carga concentrada. Ou seja, existe algo, não sei o que é, uma caixa, por exemplo, alguma coisa assim, que tem 10 kilonewtons e ela está exatamente no meio dessa linha aqui, ó. Isso aqui seria uma viga. Ou seja, existem dois apoios nas laterais e existe apenas uma carga que está concentrada no meio dessa viga. Mas vamos lá, explicando por partes. Bem, o que é isso aqui? Isso. Isso aqui você pode considerar como apoios ou então como pilares, por exemplo. Eu desenho aqui um deles que a gente pode chamar de apoio de primeiro gênero. Não sei se apoio está certo, mas tanto faz. Isso é cálculo, não é português. Bem, isso aqui é apoio de primeiro gênero. Ele é representado assim. Por que ele é representado assim e o apoio original seria assim? Bem, isso aqui seriam pilares e aqui seria uma viga sustentada por esses pilares. Ele é considerado de primeiro gênero porque o único tipo de suporte que ele consegue fazer é no eixo Y. Ou seja, coisa linda. Ou seja, esse tipo de apoio consegue somente segurar a carga na vertical. Caso tenha alguma carga que empurre ele neste sentido, essa viga ela vai correr. Ela vai fazer isso aqui, ó. E aqui ela cai, basicamente. Então, o apoio de primeiro gênero, ele apenas exerce função na vertical. E aqui ela caiu. Pronto. O apoio de primeiro gênero exerce a sua função apenas no eixo vertical. Caso viesse alguma força na horizontal aqui, essa viga com certeza iria cair. Agora, o apoio de segundo gênero. Como é que ele é? Bem, digamos que temos o mesmo desenho do de primeiro gênero, mas aqui dentro tem, digamos, uma ferragem, digamos, um engaste entre o pilar e a viga. Existe esse engaste aqui que o que? Que não faz com que ela corra para o lado nem para cima, quer dizer, nem para baixo. Ou seja, se essa viga quisesse descer, quisesse fazer isso aqui, ela teria que quebrar esses pilares. Se ela quisesse fazer isso aqui, ela teria que quebrar esses engastes. Então existe uma força exercendo tanto na horizontal, para essa viga correr ou não correr, e na vertical fazendo com que essa viga não desça, não seja puxada pela gravidade aqui para o chão e não caia. Bem, isso foi uma explicação bem rápida do que é primeiro e segundo gênero. E agora vamos para a esquematização. Bem, o apoio de primeiro gênero é representado assim.
Ou seja, temos o pilar. Digamos que isso aqui seja o pilar. Esse aqui é um espaçamento entre o pilar e a viga. Porque é para demonstrar que não existe nenhum tipo de engaste aqui, ó. Não existe isso. Então, aqui vai ficar sem nada, vai ficar esse espaço vazio. E aqui seria basicamente a viga. Então, o apoio de primeiro gênero, você consegue identificá-lo apenas olhando para isso aqui, dizendo, ah, isso é de primeiro gênero. Por quê? Porque existe esse espaçamento aqui. Já o de segundo gênero, a única diferença que você percebe é que não existe esse espaço. Por que não existe esse espaço? Porque é como se fosse que o pilar estivesse engastado nessa viga. Assim como está aqui, ó. O pilar está engastado na viga. Certo? Pronto, depois dessa explicação rápida, vamos resolver essa equação. Bem, vocês podem pausar o vídeo e desenhar se quiserem, ou vocês podem ficar para a próxima, que tem outro exercício aqui. Aí vocês olham isso só de exemplo e tentam fazer isso aqui. Vamos lá. Bem, como a gente vai começar? Nós temos que calcular todas as forças no eixo X, ou seja, na horizontal, todas as forças no eixo Y, ou seja, na vertical, e temos que calcular o momento dessa viga. Como? Eu vou explicar. Bem, nós começamos com o momento. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Acho que está de boa. Momento da função x. E isso aqui tem que dar igual a zero. Somatório da função x. Vamos lá. Existe alguma carga que está fazendo força no eixo x aqui? Existe. Embora não esteja desenhada, o apoio de segundo gênero faz tanto força na horizontal quanto na vertical. Então, esse apoio aqui está fazendo força no x, enquanto o apoio A apenas faz força no y, porque ele é um apoio de primeiro gênero. Como aqui é o de segundo gênero, não existe o espaçamento entre os dois aqui, então ele faz força no x. Então, nós podemos pegar essa setinha aqui. E deu treta. Pronto, vou colocar aqui dizendo que existe uma força. E aqui eu vou colocar reação de B no eixo X. RBX. Certo. Aí, vamos colocar logo as outras forças também. Essa aqui não tem uma força também no eixo Y. Então, vou colocar logo também. Epa. Ativei algo sem querer. Pronto. Aqui, RBX está no eixo na horizontal. E aqui RBY, que ele vai estar na vertical, no eixo Y. Aqui pertinho. Pronto. O outro, que só é de primeiro gênero, ele só tem esse tipo de apoio. Então, eu vou chamá-lo de RAY. Reação do ponto A no eixo Y.
Pronto, agora que nós já definimos a reação de cada um, é só observar e colocar na prática aqui. Ou seja, somatório da força em x é igual a zero. Somatório da força em x é igual a... Sim, uma coisa que eu acabei esquecendo. Nós também temos que determinar qual sentido será positivo e negativo. Isso significa o quê? Bem, eu posso determinar que tudo que for neste sentido, da esquerda para a direita, vai ser positivo. Ou eu posso determinar o contrário, que tudo que for da direita para a esquerda vai ser positivo. Mas eu uso normalmente da esquerda para a direita porque também é o sentido que a gente lê, é o sentido que a gente olha. Quando a gente olha para cá, nós vemos do ponto A ao ponto B, primeiramente. Nosso tipo de leitura é de cá para cá. Então, quando vocês forem fazer o somatório, vocês também têm que colocar uma setinha e dizer para que lado é o positivo. Que nesse caso vai ser da esquerda para a direita. Certo. Agora, aqui. Bem, como o somatório da força em x tem que dar zero, a única que está em x é RBX. Então, somatório da força em x igual a menos RBX igual a zero. Esses dois igual ficou estranho. Mas, por que isso aqui? Bem, ele está negativo porque o nosso sentido de força está da esquerda para a direita. Como ele está vindo da direita para a esquerda, ele logicamente vai ir contra o nosso sentido de positivo. Então ele vai ser negativo. Bem, aqui é só seguir. Vai ser menos RBX igual a zero. Aqui a gente multiplica menos 1. Só para colocar RBX igual a zero. Esse menos 1 é apenas para multiplicar esse RBX, tirar do negativo e vir para positivo. Então o valor de RBX é zero, ou seja, ele não está exercendo nenhuma força no sentido X. Porque se ele exercesse alguma força, essa viga meio que correria, ela cairia para o lado de cá, porque o sentido dela é assim. Bem, agora nós vamos fazer no eixo Y. A gente pode pegar essa mesma nomenclatura, botar para cá. E aqui também nós vamos decidir o sentido da força. Ou seja, eu vou decidir que todo o sentido da força que for de baixo para cima, ela vai ser positiva. Ou seja, os pilares serão positivos, enquanto a carga concentrada vai ser a negativa. Então, vamos lá. E aqui também tem que dar zero, porque, digamos, o sistema todo tem que estar em equilíbrio, para que essa viga não corra, para que os pilares sustentem essa carga. Então, vamos lá. Nós vamos ler também da esquerda para a direita, botando cada reação com o seu se é positivo ou negativo. Então, R a Y é positivo por quê? Porque está no mesmo sentido do nosso
da nossa convenção, dizendo que todo para baixo para cima é positivo. Então, RAY menos 10. Por que menos 10? Porque o 10 está contra, ele está vindo de cima para baixo. E nós definimos como positivo de baixo para cima. Mais RBY. O RBY é de baixo para cima. Está com a nossa convenção, que é de baixo para cima, que é positivo, então vai ser positivo. Pronto, aqui é só deixar letra com letra, número com número. Igual a 10. O menos 10 passou para depois do igual, ele mudou de sinal. Pronto. Aqui nós paramos um pouquinho. Depois nós vamos voltar para essa mesma equação. Mas nós paramos aqui porque a gente não sabe nem... A gente não consegue dividir o valor de RAY nem RBY para achar um de cada. Então agora nós vamos fazer o momento. O momento é uma tendência à rotação de algo. Tipo isso aqui. Deixa eu usar o mirror aí. Pronto. O momento significa o quê? Que tudo que for rotacionar, nesse sentido, o sentido anti-horário, a gente considera como positivo. Ah, mas se eu quisesse considerar o sentido horário positivo, pode também. Não vai mudar em nada. Isso é apenas como esse daqui, do sentido x, no eixo x, ou isso aqui no eixo y. Não muda em nada. É apenas você escolhe, você define, você representa o que escolheu e faz sua conta normalmente. Então vamos lá. O momento é calculado assim. Nós escolhemos um ponto. Pode ser o ponto A ou o ponto B aqui. Eu vou escolher o ponto A. Vou marcá-lo aqui. E digamos que neste ponto A, nisso aqui que a gente marcou, tem um prego, por exemplo. Digamos que aqui saiu de pilares e vigas. Aqui tem um prego e aqui tem um barrote de madeira. Mas só que esse prego, ele tá frouxo. O quê? Se você colocar uma força aqui, por exemplo, se você botar sua mão aqui e botar seu peso, esse barrote vai começar a inclinar. Então esse prego tá frouxo. Nós escolhemos esse ponto e nós vemos que tem uma carga de 10 kN aqui. Ou seja, esse prego está frouxo, então essa carga vai fazer com que esse barrote de madeira faça isso. E ela vai descer. E esse barrote de novo vai girar. Estão percebendo? Isso é o quanto uma força pode influenciar no giro de outra coisa. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula isso? Deixa eu tirar esse daqui. Que vem lá para cima. Pronto. Nós calculamos assim. O momento é calculado pela... Vou até copiar aqui no meio. Momento é igual a força vezes distância. A gente calcula o momento como força, 10 kN, vezes a distância, 3 metros. E nós consideramos que o sentido positivo é anti-horário. Ou seja,
Se essa força está fazendo uma pressão para baixo, ela só vai rotacionar neste sentido. E nesse sentido é o sentido horário. Então essa força vai ser negativa nessa convenção da gente aqui. Então eu colocaria menos 10, que é a força, vezes a distância, 3. Aqui nós já temos o momento dessa força 10. E agora? E agora também tem essa força aqui. Se nós esquecemos dessa força e só aplicar essa, ela está de baixo para cima. Então, pegando deste ponto que a gente considerou e aplicar essa força, ela vai fazer isso. Está certo? Porque ela está empurrando para cima. Partindo deste ponto aqui, ó, do ponto A do preguinho frouxo. Então, está aqui, ela vai subir e essa força vai empurrar cada vez mais. A gente não sabe o valor dessa força, mas sabe que ela existe e que está exercendo uma função nessa aqui. Então, a gente também calcula um momento que vai ser positivo, porque ela girando assim está fazendo um sentido anti-horário. Aqui a gente vai botar o nome da força, que é RBY, vezes 6. Por que 6? Porque é a distância desta força até o ponto inicial, digamos assim. Até o parafuso que está frouxo ali. Que está deixando essa loucura acontecer com esse pedaço de madeira. Sim, mas aí você me pergunta, por que o RAY não exerce função, não exerce força aqui? Bem, porque a força do RAY ela vai passar exatamente nesse ponto aqui, ó. É como se, por exemplo, você tentar empurrar uma porta a partir da parede que ela está presa. Tipo, onde é que estão o outro lado da maçaneta, até esqueci o nome. Mas digamos, ela está presa, de um lado tem uma parte que é a maçaneta que a gente empurra, e no outro lado está a parte que ela fica presa realmente à parede. Então, é como você tentasse empurrar ela dali. Você não conseguiria, porque ali está o ponto de que ela está presa. Mesmo o parafuso estando frouxo aqui e deixando essa loucura acontecer para baixo ou para cima aqui, esse ponto ele não se move. Tá vendo? É um eixo aqui. Ele não se move. Então essa força não exerce nenhum, nenhuma força, nenhum deslocamento nesse ponto. Então ela não entra nesses cálculos. Se eu considerasse que RBY entrasse, quer dizer, se eu considerasse RBY como se fosse o ponto inicial, o parafuso estivesse aqui, esse RBY também não entraria, porque ele não conseguiria fazer uma força de rotação que conseguisse tirar esse ponto, tá vendo? Se eu colocar uma força aqui, não vai conseguir rotacionar. É basicamente isso. E o eixo X não entra também, porque é como se você estivesse aplicando uma força de 90 graus aqui, e esse ponto não vai se deslocar. Ele vai apenas rotacionar. Ela não vai fazer isso com a força de RBX. Ela vai continuar no mesmo ponto. Então, o sentido de momento é apenas a rotação. O ponto onde está a reação não exerce nenhuma força no eixo X. Basicamente isso. Bem, isso aqui tem que estar igual a zero também, porque todo o sistema tem que estar em equilíbrio. Esses pilares têm que suportar esta carga. Bem, agora é só resolver a equação. Aqui a gente deixa
letra com letra e número com número. O 13 negativo vira 13 positivo, depois do igual. O RBY fica sozinho e aqui fica 13 dividido por 6. 13 dividido por 6 igual a 13 dividido por 6. 2,16. Newton. Deixa eu só Newton. Isso significa o quê? Opa. Não. Desculpem. Que loucura é essa, né? 10 vezes 3 é 30, não 13. 5. Eu já ia me matar aqui agora. Bem, isso explica o quê? Que o apoio RBY tem uma força de 5 kN no sentido Y. Aí daqui, depois que achou RBY, a gente volta para essa equação. Vou fazer uma setinha aqui. Pronto, aqui a gente substitui que RBY é 5 igual a 10. Aqui a gente deixa o RAY sozinho. E aqui a gente só conclui a equação. Ou seja, para suportar essa carga de 10 kN, o apoio RAY e o apoio RBY têm uma carga iguais de 5 newtons, já que a distância de um ponto a outro também é 3 metros em relação à carga. Então os apoios terão a mesma força. E aqui acaba essa equação. Bem explicadinho, bem detalhada, acho que até demais. Mas é isso aqui. Isso é carga concentrada. Você tem que achar o somatório das forças em X, o somatório das forças em Y e o somatório do momento. Achando isso, você consegue saber a força de RBY e a força de RAY. E até de RBX também. Caso tivesse um valor aqui, digamos uma força assim, que fosse 10 newtons também. Aí aqui também entraria, seria mais 10 kN menos RBX. E aí a gente ia achar aqui também um valor para RBX, por exemplo. Então é isso. Essa equação está aqui, que foi uma das que o professor passou. Tem essa outra também que eu vou responder agora, só que de uma forma bem mais rápida do que a anterior. Que vocês também podem fazer, que é essa daqui. Pegar umas nomenclaturas daqui, pegar isso tudo. Deixar tudo zero pra não endoidar ninguém. Mas dá pra fazer com as mesmas linhas. Bem, vamos lá. Nós primeiro analisamos os tipos de apoio. Aqui é um apoio de segundo gênero e aqui é um apoio de primeiro gênero. Apoio de primeiro gênero e de segundo gênero. A diferença é apenas o espaçamento no triângulo para a área rachurada. Primeiro gênero
tem apenas apoio no sentido Y, de baixo para cima, e vamos chamar isso de, como esse é o lado B, RBY, certo? Já o apoio de segundo gênero, que não tem esse espaçamento, e ele está no ponto A, vamos chamar de RAY, e tem também um apoio assim no X, e vamos chamar de RAX. Ele é de segundo gênero, então tem esses dois tipos de apoio, enquanto de primeiro tem apenas um. Pronto. Deixa um momento para lá. O momento vem depois. Calculamos primeiro o somatório da função em x. O somatório da função em x é igual a zero. A gente considera o sentido esquerdo-direito, ou direito-esquerdo, agora me confundi. Sentido leste, sentido oeste-leste. Então vamos lá. Função de x é igual a RAX. Por quê? Porque ele é a única força no sentido x e ela está da esquerda para a direita. Eu acho que é a esquerda para a direita. Então, RAX é igual a zero. Não precisa multiplicar por menos 1 igual ao anterior, porque o RAX já está positivo. Ele está concordando com esse sentido aqui que a gente colocou. Então, aqui já termina RAX. Certo. Vamos para Y. Temos duas forças, RAX, RBY, RAY, RBY, e uma num sentido oposto, que é 8 kN. E nós estamos considerando de baixo para cima como positivo. Então, vamos colocar RAY, que é positivo, menos 8, que está no sentido contrário, mais RBY, que está no mesmo sentido que a gente considerou como positivo. Aqui só substituir, só deixar letra com letra e número com número, igual a 8. Pronto, aqui a gente para. Vamos para o momento. O momento é força vezes distância. E o momento aqui tem que dar zero. E nós estamos considerando como o movimento anti-horário como positivo. Então, momento vai ser igual... Sim, vamos considerar também esse ponto A como o ponto inicial. Tanto faz se for de primeiro gênero ou de segundo gênero. Você considera um ponto e dele vai partir as coisas. Pronto. Essa força de 8 kN vai fazer um movimento horário. Ela está vindo de cima para baixo, então vai fazer um movimento horário. Então ela vai ser negativa. Vai ficar menos 8 vezes 3, que é a força vezes a distância. E o RBY vai fazer um sentido anti-horário. Ele vai empurrar esse barrote aqui e ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Se deixar ele empurrando, ele vai fazer esse movimento. Então esse é no sentido anti-horário. Então aqui vai ser mais RBY vezes 4 igual a zero. O 4 vem de onde? Vem do 3, que é deste ponto até aqui, mais o 1, que é deste ponto até aqui.
que é o somatório desse ponto daqui até aqui. O total dá 4. Você tem sempre que pegar a distância do ponto em questão até esse ponto que seria o inicial, digamos assim. Pronto, aqui só fazer, que vai dar menos 24 mais 4RPY igual a 0. Aqui letra com letra, número com número. 4RBY igual 24. Foi para depois do igual, mudou de sinal. Momento igual a RBY igual 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 100, dá 6. 6 newtons. Só para confirmar. Meu Deus, nem sei porque eu fiz isso. Também não errei a multiplicação, não. Pronto. A gente já sabe que o... Vou bater esse quadradinho. A gente já sabe que o ponto RBY tem 6 newtons de força para suportar essa carga de 8 kN a 1 metro de distância dele. É essa a visão que a gente consegue ver. RBY tem 8 newtons de força e ele precisa desses 6 newtons. Ele precisa desses 6 newtons para suportar essa carga de 8 kN a uma distância de 1 metro dele. É basicamente isso. Por exemplo, se tivesse a 2 metros, hipoteticamente ele precisaria de 3 newtons para suportar a distância de 8 kN, porque a distância também aumentou. Então ele vai precisar de menos força para suportar. Bem, puxando aqui, continuando essa equação do função de y, que a gente sempre para aqui, vai ser RAY mais 6 igual a 8, que é que está aqui. Eu só substituí o RBY por 6, que a gente achou aqui. RAY é igual a 8 menos 6. RAY é igual a 2 newtons. Ou seja, enquanto o RBY tem 6 newtons de força, o RAY tem apenas 2. Porque, logicamente, ele está bem mais longe da carga concentrada do que o RBY. Então ele precisa de menos carga. Vocês estão entendendo? O quanto mais próximo tiver da carga concentrada, mais forte ele vai ter que ser para aguentar essa carga. É basicamente isso. E aqui terminou uma outra equação, bem mais rápido que a anterior. Porque foi apenas... Ali foi muita explicação, aqui foi mais prático. Aqui eu vou chegar logo em outro e vou ser mais prática ainda. Então vamos lá. A equação, o jeito de resolver é a mesma para todas, para tudo. Zerar logo. E dá para fazer, dá para responder a equação apenas com a mesma linha que eu estou usando aqui. Vai ser a terceira que eu vou responder, com a mesma quantidade de linhas e de explicação que eu respondi as outras. Bem, vamos lá. Isso aqui ficou. Isso aqui é só para relembrar que momento é força vezes distância. Bem, aqui é um apoio de primeiro gênero. Aqui é um apoio de segundo gênero. Aqui tem espacinho entre o triângulo e a parte rachurada. Então é de primeiro gênero. Vou até pegar isso aqui também. Esse aqui, como é o ponto A, vou chamar de RAY. E ele só tem esse tipo de apoio, porque é de primeiro gênero. Não está engastado na viga.
Aqui, RBY, que é um dos apoios dele. E esse aqui, RBX, que é o segundo apoio dele, já que ele é de segundo gênero. Ele está engastado na viga. Então vamos lá. Função somatória da função de x igual a zero, considerando esquerda para direita, sentido oeste e leste. Bem, função de x igual menos RBX igual a zero. Vou botar igual, não botar uma seta. Por que menos? O RBX está em sentido contrário do que a gente definiu como positivo. Logicamente isso. Aqui vai ficar menos RBX igual a zero vezes menos 1 igual, ou definindo que RBX igual a zero. E isso aqui é apenas para deixar o RBX positivo. Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó, e o RBX já ser considerado positivo. Aqui seria positivo e aqui acabaria a equação. Mas como estou sempre considerando de cá para cá, de A para B, então ele vai ser negativo e eu vou transformá-lo em positivo. Simples. Somatório das forças em Y igual a zero, considerando o sentido da força positiva de baixo para cima. A setinha. Então, RAY, RBY vai ser positivos. 7 kN, 2 kN e 1 kN vai ser negativo. Como é que a gente faz? Vamos pegar do ponto A, vendo assim, ó, até o ponto B, da esquerda para a direita. Então, RAY vai ser positivo, menos 7, menos 2, menos 1, mais RBY. Tudo isso igual a zero. Uma coisa, no somatório da função em y, a gente não coloca a distância. A distância só é necessária quando a gente vai fazer o momento, certo? Quando a gente for fazer para essa parte aqui, aí sim a gente coloca a distância, multiplicando. Porque aqui a gente só está calculando apenas a força no sentido y. A gente não está calculando... Eita! A gente não está calculando a rotação. A gente está calculando apenas a carga que está incidindo nesta linha aqui, nessa viga. Pronto, a gente já definiu aqui, colocou todas as forças descritas aqui. E agora é só deixar número com número e letra com letra. RAY mais RBY igual menos 7, e vem para cá como 7, mais 2, mais 1. O que aqui dá RAY mais RBY igual a 7 mais 2 mais 1, 10. Eu poderia colocar aqui direto, 10, basicamente. Pronto. Aqui a gente sempre para nesse RAY mais RBY igual a tal. Sempre para. Porque para achar algum desses dois valores temos que ir para o momento. Então, momento. Nós vamos considerar novamente o ponto A como momento, o ponto inicial. E vamos fazer agora. Somatório do momento é igual a zero, considerando que o sentido anti-horário é positivo. O 7 kN vai fazer um sentido anti-horário? Não. Pela descrição da força que está vindo,
ela vai fazer isso aqui, não é? Tanto no 7 como no 2, como no 1. Todas vão fazer um sentido horário. Então nós vamos colocar aqui. Momento, coisa, 7, que é a força, menos 7, na verdade, porque ela está contra o sentido que a gente considerou como positivo, vezes 2. 7, força vezes a distância, menos 2 vezes 4. Por quê? Porque é a segunda força, que vai exercer um sentido negativo, e é o somatório da distância dessa força até o ponto inicial, que é 2 mais 2 igual a 4. Menos 1, que é a terceira força que vai fazer um sentido negativo. Ou seja, todas essas forças vão fazer esse barrote de madeira, essa viga, girar para baixo. Mas a gente está considerando que só vai ser positivo se ela girar para cima, que é o sentido anti-horário. Então vai ser menos 1, que ela vai girar para baixo. E a distância dele, da carga 1 kN até o ponto inicial, vai ser 2 mais 2 mais 2. E no total de 6. Agora, RBY, deixando só essa força, ela vai fazer com que a rotação seja para cima, que a gente considerou como positivo. Então vai ser mais RBY vezes essa distância todinha aqui, ó. 2 é a distância dela até o ponto inicial. Então 2, 4, 6, 8. Isso tudo igual a 0. É apenas uma questão de olhar e identificar qual vai ser a reação de cada coisa. Pronto, aqui vai ser menos 7 vezes 2 vai dar 14. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 1 vezes 6 vai dar 6. Mais 8 RBY igual a 0. Aqui, letra com letra e número com número. Igual a 8 RBY é igual esse somatório aqui. 14, menos 14, menos 6. Ou então a gente pode considerar positivo, porque ele vai vir depois do igual. Então vai ser positivo, logicamente. Aqui vai dar 20 e 8. Já somando isso aqui, ó. Vocês podem ver. 14 mais 6 mais 8. Exatamente isso aqui aqui. E é positivo porque está depois do igual. Pronto. O momento disso aqui vai ser RBY igual a 28 dividido por 8. 28 dividido por 8 dá igual a 3,5. 3,5 newtons. Ou seja, agora nós sabemos que esse ponto aqui tem uma força de 3,5 newtons para sustentar a área dele, digamos, para sustentar isso tudo, mas só o ponto dele. Para saber RAY, nós vamos voltar para essa equação aqui e vamos colocar apenas substituindo RBY. Ou seja, RAY mais 3,5 igual 10. RAY igual 10 menos 3,5. RAY igual 6,5 newtons. Certo? Ou seja, RAY precisa de uma carga bem maior para sustentar do que RBY. Mas isso é óbvio. Se você olhar o desenho, você pode ver
que existe uma carga de 7 kN mais próxima do RAY. Então ele precisa de uma força maior para sustentar essa carga. Já perto de RBY tem uma carga de 1 kN. Então a força dele vai ser bem menor. E enquanto isso, de acordo com as distâncias, a carga de 2 kN está iguais para tanto o ponto A quanto o ponto B. Então ela está sendo distribuída igualmente, por exemplo. Assim, só um exemplo, mas digamos que esse 2 dividissem por 2 e viria 1 para cá, transformando em 2 kN, e 1 para cá, transformando em 8 kN. Basicamente isso. Pronto, e aqui termina e está concluído. Fizemos 3 equações, 3 questões, e é basicamente isso aqui. Vocês podem pegar, pausar o vídeo, tentar responder e depois comparar para ver se está certo. Mas é basicamente isso, o cálculo de cargas concentradas. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Tentei explicar o máximo possível e tirar qualquer dúvida que venha a ocorrer. E é isso. Espero que tenham gostado. Agradeço muito por ter assistido até agora. E foi!